irmãs e amigos, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos com respeito à ansiedade, né? Mulheres ansiosas e seu Deus maravilhoso. E hoje eu gostaria que aqueles que puderem abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 ao 8. Vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Então, nós vamos olhar para a palavra de Deus e aprender, então, como uma mulher cristã pode descansar, então, no Deus maravilhoso, mesmo em um mundo marcado pela ansiedade. Então, nosso ponto de partida, nós acabamos de ler, está em Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 ao 8, onde Paulo, mesmo preso ali em Roma, ele escreve uma carta, não de lamento, mas uma carta de alegria, apesar das dificuldades que ele estava ali enfrentando. Então, Paulo aqui, ele vai nos ensinar que a perseverança que a presença, desculpe, da ansiedade, ela é inevitável, mas viver como prisioneiro dessa ansiedade é opcional. Então, primeiro nós vamos observar aqui as causas da ansiedade. Então, isso nós sabemos bem que não é algo novo, né? Há muito tempo Jesus identificou uma mulher com ansiedade. Nós até tínhamos falado um pouco sobre ela. Está lá em Lucas, capítulo 10, versos 41, onde lá o versículo diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, nós sabemos que existe várias situações que podem nos causar a ansiedade. No caso de Marta, era ali a quantidade de tarefas que ela tinha para fazer. Então, aqui no contexto da história, lá em Lucas 10, o que tem causado em Marta, então, é aquela inúmeras, né, quantidade de tarefas que ela estava fazendo para poder receber Jesus e os discípulos. E pensando no nosso caso, né, o que é que tem nos causado picos de ansiedade? Pense aí um pouco, o que é que tem te causado essa ansiedade? Então, a ansiedade, ela é a chuva dos e se, né? E se eu perder o emprego? E se meu filho tiver algum problema de saúde? E se eu for abandonada pelo meu marido? Então, existem vários e se que talvez nunca aconteça, mas mesmo assim a gente sofre, né, por antecedência. A gente acaba tendo crises de ansiedades por coisas que talvez nunca aconteçam. Então, o medo ele vê uma ameaça e a ansiedade ela vai imaginar uma. Então, o medo ele vai levar à luta ou à fuga. A ansiedade ela vai gerar um desgaste, ela vai gerar depressão. Então, o problema, irmãos, não é sentir ansiedade, mas se deixar dominar por ela. Porque picos de ansiedades nós vamos ter, mas de que forma, né? À luz da palavra de Deus, eu vou lidar com essas ansiedades. Então, a ansiedade, nós entendemos que ela é um mal do século. E a ansiedade, ela vai roubar a nossa paz, ela enfraquece o nosso corpo,
ela tira o nosso sono, a nossa energia, a nossa alegria. Então, se você já passou por momentos de ansiedade, você com certeza, provavelmente já deve ter sentido uma dessas coisas aqui que eu acabei de falar. Mas como nós lemos aqui em Filipenses 4:7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o que guardará o nosso coração. Então, ao contrário aqui de Marta, nós vamos ver o exemplo de Maria. E o exemplo de Maria é o remédio da ansiedade. Então, enquanto Marta estava ali super agitada, Maria escolheu a boa parte. Qual foi essa boa parte? Se sentar aos pés de Jesus. Provérbios 12:25 vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate. E é interessante aqui que 92%, como eu até já falei, né, das nossas preocupações são sobre coisas que nunca acontecerão ou que nós não podemos mudar. Por quê? Porque às vezes a gente fica sofrendo por coisas que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás, mas a gente ainda fica trazendo aquilo para o nosso presente e nos causando ansiedade. São coisas que eu não vou poder mudar, mas mesmo assim eu fico sofrendo por algo que eu jamais vou mudar. E as outras preocupações são sobre coisas que talvez nunca acontecerão, mas mesmo assim eu fico sofrendo. Então, Jesus, ele ordena em Mateus 6:25, ele ordena o quê? Não andeis ansiosas por coisa alguma. E nós temos dois tipos de preocupação. A preocupação natural e a preocupação nociva. A natural, ela planeja, ela se organiza, cuida das responsabilidades. Então, essa preocupação natural, ela vai nos aproximar de Deus. Agora, a nociva, ela exclui Deus dos planos e ela alimenta o medo. Ou seja, a preocupação nociva, ela vai nos afastar do Senhor. Então, precisamos enfrentar as preocupações naturais com oração e com ação e entregar as nocivas totalmente ao Senhor. E essas preocupações nocivas são aquelas preocupações que eu não posso resolver, que só quem pode resolver é o Senhor. Então eu preciso entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas, daquele que está no controle de tudo. Então, usando o exemplo aqui dessas duas irmãs, nós precisamos ter cuidado para não trocar as prioridades. Então, naquele momento, o correto era estar aos pés do mestre e não deixar que as preocupações tomem o lugar do que é melhor. Então, naquele momento, o importante era estar aos pés do Senhor. Então, a agitação, muitas vezes, ela vai causar em nós distração. Marta, ela abriu a sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo melhor. E aí nós precisamos ter cuidado com isso, para não trocar as prioridades e deixar que aquilo que é mais importante vá para o segundo ou para o terceiro lugar. Então nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Outro fato importante que nós vamos observar aqui em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, são 3 passos bíblicos para vencer essa ansiedade. Então, todos nós enfrentamos inúmeros desafios e dificuldades que podem nos deixar preocupados,
ansiosos e desamparados muitas vezes, sem saber como lidar com essas situações. Então, essa passagem, ela nos encoraja a entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus, em vez de muitas vezes tentar carregar sozinho, porque às vezes nós queremos fazer isso. Não, eu resolvo só, eu posso resolver tudo só, e nós não podemos resolver nada sozinhos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos uns dos outros. Então, nós podemos expressar nossas necessidades e emoções a Deus por meio de quê? De orações sinceras, pedidos sinceros e ações de graça. Então, primeiro passo dentro desse texto é: não se inquiete por nada. Então, corte o mal pela raiz. Não deixe que um pensamento antigo traga um caminhão de outros pensamentos. Então, Deus, ele promete aqui nos dar paz interior. E isso vai nos ajudar a lidar com a ansiedade. Isso vai proteger a nossa mente e o nosso coração. Todos nós enfrentamos momentos de incerteza, de preocupação, de ansiedade, mas com Deus nós podemos viver esses momentos cheios de paz, porque o Senhor pode nos dar a paz que nós necessitamos. Por isso, Ele nos convida a aquietar o nosso coração. Segundo passo que eu preciso aprender: apresente tudo a Deus em oração. Então, transforme a sua preocupação em oração. Muitas vezes a gente tem o costume de dizer assim: ah, agora só me restaurar, né? Mas era para ser ao contrário. A primeira coisa que eu preciso fazer é orar. É colocar diante do Senhor as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades, para que o Senhor me ajude, né, através da oração, a sentir paz. Desculpa. Então, quando oramos com sinceridade, Deus ouve os nossos clamores, presta assistência e nos concede, então, uma paz inesperada que se encontra na proteção de Jesus Cristo. Então, esta paz, ela transcende a nossa compreensão e capacidade e pode guardar o nosso coração. Então, o Senhor, ele cuida dos seus filhos em todos os momentos e nós precisamos descansar nele. Terceiro passo: seja agradecida em tudo. É fundamental a gratidão. Então, a gratidão, ela muda a nossa postura e abre os nossos olhos para as bênçãos que muitas vezes nós não enxergamos, de tão preocupada que estamos. Às vezes a gente enche tanto a nossa cabeça com preocupações, com medos, com incertezas, que a gente não consegue enxergar as bênçãos diárias que o Senhor nos dá. Então, muitas vezes somos ingratos por conta disso, porque Deus nos dá tanto, mas a gente está com tanta preocupação na nossa cabeça que não conseguimos enxergar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Então, quando vemos a vida pela fé, o medo, irmãos, vai perder o espaço. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, a gratidão é um estilo de vida de quem confia no Pai de amor e sabe que os seus planos são sempre os melhores para cada um de nós. Então, a gratidão, ela não mora em um coração mimado, que muitas vezes exige coisas de Deus. Ele mora em um coração que sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a gratidão, ela faz parte,
ela deve fazer parte da rotina daqueles que sabem que não merece muita coisa, mas que pela misericórdia de Deus são abençoados. Então, a inquietação, muitas vezes, ela vai exaltar o problema, mas a oração, ela exalta a Deus. Então, bendito sejam os dias difíceis que me lembram o quanto eu dependo do Senhor. Então, os 3 passos bíblicos que nós aprendemos, baseado em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não se inquiete por nada, apresente tudo a Deus em oração e seja agradecida em tudo. Então, o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. E no momento certo, ele vai agir em nosso favor. Mas para isso, nós precisamos descansar nele. Nós precisamos confiar na sua soberania e entender que o Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação. Amém? No nosso próximo chazinho, nós vamos dar continuidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.